A vida é uma coisa assim, bem interessante quando a gente para analisar, né? Conhecemos pessoas e passamos tempo criando um vínculo de amizade com as pessoas. E ao passar do tempo, né, esse vínculo vai crescendo em admiração, em respeito, em confiança, né? Fé naquela pessoa. E acaba virando um amor de ambas as partes. Mas por outro lado, a convivência entre pessoas, ela pode se tornar desgastante, ela pode se tornar uma convivência interesseira, ela pode se tornar uma convivência de falsidade e, em alguns casos, de inveja. O que aconteceu com Caim, no verso 3, diz o seguinte, no verso 3 diz que o tempo passou, né? O verso 3 diz que o tempo passou. O tempo passou. Eles nasceram, os dois. Eva teve Caim com a ajuda de Deus. Tinha orado, Eva estava orando por muito tempo para ter um filho homem, porque naquele tempo ela não tinha filho homem ainda. Algumas pessoas perguntam de onde surgiu as mulheres, né? Pelo entender da Bíblia, pelo entender da passagem, o autor de Gênesis, ele não pega lá do princípio, ele tem algumas ressalvas, não conta uma história bem detalhada, mas dá para entender que Eva só tinha filhas. E ela vinha lutando para ter um filho homem. E ela diz, com a ajuda de Deus, tive um filho homem. E ela pôs o nome de Caim, porque antes ela não tinha. Depois ela novamente deitou com seu marido Adão e teve Abel, 2 filhos homens. Um se tornou agricultor, estava ali cuidando das plantações, dos legumes, das coisas, dos vegetais. E o outro era pastor de ovelhas. Passado-se o tempo passou. Tanto Caim como Abel foram até a presença de Deus. Foram até a presença de Deus, ambos os irmãos. E cada um fez sua oferta. Mas a Bíblia diz que Caim pegou algumas coisas da sua plantação. Pegou algo da sua plantação e ofertou a Deus. E Abel, por sua vez, pegou, o primeiro carneirinho, o primeiro cabrito, o primeiro carneiro do seu rebanho. Ele matou, separou as melhores partes e ofereceu a Deus. É o que diz no versículo 3, que diz que o tempo passou. Mas o tempo passa e sempre vai passar. A gente passa o tempo. Nada fica parado no tempo. Eles cresceram na presença de Deus. Creio eu que Adão ensinou quem era Deus. O pai dele, Adão, disse quem era Deus, contou-lhe a história do que aconteceu no Éden, disse do que eles fizeram de errado, orientou o filho, porque tanto é que eles estavam diante de Deus oferecendo algo, porque eles acreditavam que Deus era o Criador e era o Senhor deles. Estavam na presença de Deus naquele momento. O coração de Caim, mesmo estando na presença de Deus, ele não conseguiu agradar a Deus. Mesmo estando na presença de Deus, não conseguiu expressar em espírito a graça do Pai. Não conseguiu. Caim estava ali junto com Abel. Ambos ofereceram, ambos deram oferta. Mas um foi rejeitado. Um deles. Deus, Ele sempre olha para dentro da gente. Sempre olha para dentro do nosso coração. Sempre olha para dentro da gente. E olhou para o coração de Caim e de Abel. Deus estava vendo lá dentro, no interior de ambos. Porque as pessoas param e às vezes pensam assim, olha, o que é que eu estou oferecendo a Deus? Aí ela pega e acha assim, porque ela está oferecendo pouco, ela aumenta a sua oferta, ela aumenta o seu serviço, achando que está fazendo algo que está agradando a Deus. Mas Deus sonda os corações, a Bíblia diz. Que Deus sonda os corações. Sonda os corações. Mas no verso 4, o que você lê comigo no verso 4? Verso 4 diz assim: Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes. E o Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta. Deus ficou contente com Abel, primeiramente, e depois com o quê? Com a sua oferta. Deus ficou alegre primeiro com Abel. E
depois com a oferta dele. E a gente para e a gente analisa também, olha, o princípio, por que Deus, a gente fica analisando por que Deus rejeitou Caim. Se ambos foram à presença de Deus e ofertaram algo, por que Deus rejeitou Caim? Caim tinha feito o que de errado para Deus rejeitar Caim? A pergunta que muita gente faz, foi o que Caim fez? A Bíblia não diz que Caim matou ninguém logo antes, a Bíblia não diz que Caim foi lá, fez uma barganha, a Bíblia não diz que Caim tinha feito maldade antes, a Bíblia não fala nada disso, que Caim estava em pecado, a Bíblia não fala. E por que Deus rejeitou a oferta de Caim e se agradou, rejeitou Caim a oferta e se agradou de Abel? E a gente fica assim pensando, né? Mas é uma pergunta que todo mundo se faz, todo mundo faz. O que foi que levou Deus a rejeitar a Caim? O que foi que levou Deus a rejeitar a oferta de Caim? E a gente vai entender ao decorrer desse culto, ao decorrer dessa mensagem. Eu peço paciência a vocês, porque é um pouco complicado lidar sobre o assunto, e eu venho muito tempo brigando contra a minha vontade para não pregar essa mensagem. Porque essa mensagem é delicada, eu preciso de atenção, eu preciso de explicar a vocês, para vocês não entenderem diferente. Porque essa mensagem na boca de muitos pastores é levada para outro sentido. E eu não quero que aqui, nessa noite, seja levada para o sentido cotidiano das igrejas. Amém? Então, nós vamos reparar que Abel, mesmo da mesma forma que Caim ofereceu a Deus, estavam os dois no mesmo lugar, diante do altar de Deus, oferecendo a oferta. Todos os dois estavam ali, todos os dois. Mas a oferta de Abel teve uma expressão. Ela expressou o que havia no coração dele. Ela expressou o que havia dentro dele. Expressou a fé, o amor, a dedicação, olha, a reverência, a santidade. Por quê? Porque o que nós fazemos no exterior reflete o que está no nosso interior. O que nós, olha, fazemos, nossos gestos, nossos atos, nossas atitudes, ela reflete o que está dentro de nós. E aquela oferta que estava naquele momento sendo oferecida por ambos os irmãos, ela refletiu para Deus o que estava dentro de cada um. Olha que o texto diz que Caim pegou algumas coisas da sua plantação. É o que diz o texto. Olha, diz assim, o tempo passou e Caim pegou alguns produtos da terra. Alguns foi feita uma seleção? Havia alguma seleção em alguns? Ou seja, fez de qualquer jeito, relaxadamente. Fez de qualquer maneira. Vou dar a ele qualquer coisa. Por quê? Porque a pessoa que eu estou dando presente não tem importância para mim. Ela não tem um significado em minha vida. Ela não representa nada para mim. Porque quando representa, a gente tem zelo em escolher o que vai dar. A gente tem zelo em escolher o que vai oferecer. A gente tem zelo. Porque quem ama, cuida. Quem ama, quer dar o melhor. Quem ama, quer oferecer o melhor. Mas Abel não. A Bíblia diz que Abel pegou o primeiro cordeiro, o primeiro carneiro. Ele matou e separou as melhores partes. Não pegou lá de qualquer jeito, nem inteiro deu. Ele separou as melhores partes. Ele selecionou para oferecer. Isso aí foi uma oferta que expressou o que havia no seu coração. Havia zelo, amor, santidade. Já de Caim não. O de Caim, ele fez de qualquer jeito. Era um desmauzelo. A Bíblia nos ensina que maldito é aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. A Bíblia nos ensina, olha, a não fazer as coisas de qualquer jeito. Principalmente porque o Senhor é santo. A reverência. Se a gente olhar que toda vez que as pessoas iam na presença de Deus, eles tinham um processo de purificação, de santificação, para ir até o santuário. Tinha um processo de limpeza. Sempre quando Deus ele ia reunir o povo, ele pediu ao profeta, o sacerdote, que santificasse o povo. Por quê? Porque Deus estava preocupado mais com a santidade do que com o que eles iam fazer. Deus estava preocupado mais com o coração das pessoas do que o que ele ia ofertar. A oferta tem expressão, olha, do que está lá dentro da pessoa. Foi assim com Caim. Foi assim com Caim. Um coração cheio de fé produz alegria no coração de Deus.
Um coração cheio de fé, de amor, de santidade, ela produz alegria no coração de Deus. A Bíblia diz que Deus, Ele ficou contente com Abel e com a sua oferta. Deus se alegrou com Abel primeiramente. Deus olhou para Abel e viu um homem que ele se agradou, se alegrou, ficou feliz quando Abel chegou na presença dele com a sua oferta. Mas com a de Caim, Deus não. Deus ficou chateado porque viu que o coração de Caim não estava totalmente rendido, não estava totalmente contrito. Havia naquele coração, olha, alguma coisa que Deus não se agradou. E a Bíblia nos ensina que sem fé é impossível agradar quem? A Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois um coração cheio de fé, ela produz isso, alegria no coração de Deus. Hebreus capítulo 11, verso 4 diz que pela fé Abel conseguiu a aprovação de Deus. Abra aí Hebreus capítulo 11, vamos acompanhar aqui. Eu não ia ler com você não, mas eu vou ler agora. Hebreus capítulo 11. A gente vai precisar aqui esse texto. Amém? Hebreus capítulo 11, verso 4. Finzinho da Bíblia. A gente tem uma meia hora, dá para fazer. Hebreus 11, verso 4. Amém? Posso ler? Diz assim: foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que Caim. Pela fé ele conseguiu a aprovação de Deus como um homem correto. Tendo a aprovação de Deus, Deus aprovado as suas ofertas por meio da sua fé. Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Olha, foi pela fé de Abel. E o que a fé produz? A fé produz confiança. Quando a gente crê, a gente confia. E a confiança produz apego, intimidade, produz amor. Você, quando começa um relacionamento, você começa com o quê? Você primeiro olha para a pessoa e você acredita nela. Depois você começa a se relacionar e você tem confiança nela. E agora você se entrega por inteiro. Porque você agora, depois da confiança, nasce dentro de você o amor. Você se reserva primeiro porque você ainda não conhece. Mas quando você conhece, então você se entrega. E a Bíblia diz que Abel, ele foi um homem justo. Um homem justo, por isso foi aprovado. Foi um homem reto diante de Deus. E a retidão do nosso coração é quem faz a aprovação de Deus e não a nossa oferta. E não o que oferecemos, porque a Bíblia diz que Deus se agradou primeiro de Abel e da sua oferta. Primeiro de Abel. Nós não podemos barganhar com Deus, achando que o que nós oferecemos a Deus, quando eu digo oferecer, não é só estar se falando de oferecer a Deus o dinheiro no altar. Está se falando da nossa vida. Está se falando da nossa vida por completo. Porque a Bíblia diz, olha, sem fé, no versículo 6, sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo o quê? Melhor. Os que procuram conhecer quem? A Deus o quê? Melhor. A Bíblia diz que o tempo o quê? Passou. Eles já eram o quê? Homens. Ao longo desses anos, eles tiveram o quê? Uma intimidade com quem? Com Deus, os dois. Cresceram na presença de Deus. Cresceram indo até Deus. Cresceram vivendo com Deus. Mas um buscou se aproximar mais de Deus e o outro não. Um vivia o tempo todo pensando em Deus e o outro não. Tanto é que quando eles resolveram dar a oferta, um pensou como ia fazer. Um chegou lá, pegou qualquer coisa e levou. Mas o outro não, pera aí, não.
Deus é importante para mim, eu vou separar algo diferente, algo, olha, que tem expressão. Eu não posso dar a meu Deus qualquer coisa. Eu não posso oferecer qualquer coisa. Ele é muito importante para mim. Então, ele fez o quê? Ele pegou o primeiro cordeiro nascido, ele separou aquele cordeiro, ele cuidou do cordeiro, ele engordou o cordeiro, ele lidou com o cordeiro, ele tratou do cordeiro. E quando foi o dia do sacrifício, o sacrifício estava pronto, a oferta estava preparada. Ele não pegou qualquer coisa, de qualquer jeito, em cima da hora, na hora de oferecer. Eita, é hoje que tem que oferecer, deixa eu pegar qualquer coisa ali. Não, ele primeiro preparou, ele teve o cuidado, o zelo. Ele teve um carinho, porque a pessoa que ele estava dando presente, era uma pessoa muito importante para ele. Havia uma confiança, havia um vínculo, havia um apego, havia uma intimidade, havia um relacionamento. Não era uma... Quando você esquece, quer ver? Vamos dar um exemplo aqui? Qual é a mulher que gosta que o marido esqueça o dia do aniversário dela? O dia do casamento. Quem é que gosta? Chega o dia, a mulher está lá esperando, e o cara entra em casa, e aí vai lá, quer comida, quer isso, e a mulher está lá. E aí roda para um lado, roda para o outro, e nada de lembrar, e ela fica dando um pitaco, tentando que ele lembre, e ele nem lembra. Está esquecendo de nada não? O que mesmo? Ah, é mesmo? Eita, rapaz! Aí sai correndo para comprar qualquer presente lá para dar. E aí tem expressão. Porque os gestos da gente, nossos gestos mostram, sem palavras, olha, o sentimento que temos pela pessoa. As palavras não falam muito, mas sim o nosso gesto, porque a fé sem obras é morta. Dizer que crê, dizer que ama, dizer que gosta de Deus, dizer que tem um relacionamento com Deus e não viver pensando nele, tem coisa errada. Foi o que aconteceu com Caim. Caim, no momento de ofertar, foi que ele foi pegar qualquer coisa. Abel não, Abel teve uma preparação, passou um tempo se preparando para isso. Ele esperava o dia ansioso, o dia de oferecer. Por isso ele separou, ele teve o cuidado de fazer isso. O texto diz que o tempo passou, e para nós também passa. Nós chegamos na presença de Deus como Caim e Abel. Viemos oferecer a Deus as nossas vidas. Viemos aqui. Todos nós um dia estávamos lá e fomos chamados. E viemos aqui oferecer alguma coisa a Deus. A nossa vida. E colocamos a nossa vida onde? À disposição de Deus. Só que Deus olhou para Caim e não viu expressão no que Caim estava dando. E Deus olha para muitas das pessoas no mundo inteiro e não vê expressão no que ela está oferecendo. Elas estão na presença, os dois estavam na presença. Tanto o que amava e o que não amava. Tanto o que estava fazendo certo, como o que não estava fazendo. Estamos todos aqui, estamos todos em todas as igrejas do mundo, confessando Jesus, ofertando a Jesus. Muitos são dizimistas fiéis, muitos são ofertantes fiéis, muitos limpam a igreja, muitos cantam, muitos pregam, oferecem a Deus as suas ofertas. Mas será que essa oferta expressa o que está no coração de verdade? Será que essa oferta foi fabricada com zelo? Ela foi levantada com zelo? Ela foi cuidada? Ela foi preparada com zelo para oferecer? Será que foi assim? Olha, porque a gente chega na presença de Deus. Muitos têm 1 ano, 2 anos, 3 anos, uns têm 10 anos, outros 20 anos de evangelho. Mas o tempo passa. O tempo passou para Caim e Abel. E vai chegar a hora de oferecer. Mas a fé, quando o tempo passa, também morre. Assim como também morreu o amor de Caim. Como morreu a fé de Caim, a esperança de Caim. Vai morrendo a nossa fé, a nossa confiança. Caim perdeu o amor, a fé, o zelo por Deus. O nosso amor, a nossa fé também vai esfriando com o tempo. Por quê? É só deixar de pensar em Deus. É só deixar de pensar nas coisas de Deus. É só se desligar por um momento e a gente esquece. E aí a gente fica em cima da hora, correndo, para poder ofertar a Deus as coisas. Quer ver um exemplo? Quantas pessoas anseiam pelo dia do culto? Quantas pessoas contam o dia do culto? Eita, Jesus, hoje tem culto. Aí sai correndo de qualquer jeito.
Aí vem correndo para a igreja, chega atrasado, vem de qualquer jeito, não orou, não se santificou. E aí vem, na hora do louvor, levanta a mão e vai cantar para Deus. Xingou o dia todo, falou mal dos outros o dia todo, fez um bocado de besteira o dia todo. Em cima da hora lembrou que existe igreja, existe Jesus, existe Deus. E veio oferecer a Deus a oferta de Caim. E acontece dessa maneira. E a gente fica, às vezes, achando que está abafando, achando que está, olha, rapaz, eu cheguei lá, eu ofertei um louvor a Deus perfeito. Foi. Será? E isso que acontece. Caim perdeu a fé, o zelo. Mas o que reprovou Caim não foi a oferta dele. Foi as atitudes de Caim que refletiu o que estava dentro dele. A atitude de Caim refletiu o que estava dentro dele. Quando agradamos a Deus, ficamos alegres. A Bíblia diz que Caim ficou com raiva, porque desagradou a Deus. Sabe quando é que a gente começa a ficar com raiva? Quando a gente está na presença de Deus. Estamos todos nós aqui. E chegamos todos nós aqui, na presença de Deus, para ofertar a Deus a nossa vida. E Deus vai aceitar de uns e de outros não. E a prova é quando a pessoa começa a crescer, começa a ser abençoada, começa a ser agraciada por Deus. Uma se batiza, é batizada no Espírito Santo, uma é levantada, uma é chamada para a obra, uma Deus usa, uma Deus começa a dar os frutos, e é constante na vida, casamento muda, a vida vai mudando, as coisas vão fluindo, e a outra não consegue. Mas ela está ofertando a mesma coisa. Ela vem para a igreja, ela chega aqui, ela louva, ela canta, ela oferta, ela dizima, ela ora, ela abre jejum. E aí Deus se agrada daquele outro e não dela. Ela começa a ficar com raiva, porque ela está aqui oferecendo a mesma coisa que a outra pessoa, e ela não foi agraciada por Deus, ela não foi aceita por Deus. E aí ira o coração, aí cria o sentimento maldito de inveja, de ciúme, de contenda, de raiva, de ódio pelo irmão. E aí começa a vir os sentimentos ruins. Aí começa a atacar nosso coração com aquelas coisas que começam a bater na porta. Os pensamentos ruins, Deus não gosta de mim, Deus não está nem aí para mim, por que o Senhor não me abençoou? Eu fiz a mesma coisa que o irmão. Eu venho para a igreja, eu oro igual a ele, não falta o culto. Eu estou lá todos os dias. Eu estou lá, eu dizimo, eu sou fiel. Mas espera aí, como é que você tem feito? De qualquer jeito ou tem feito com zelo? Com carinho? Tem pensado em Deus todos os dias da sua vida? Levanta de manhã pensando em Deus e vai dormir pensando em Deus? Abre jejum não pela bênção, mas sim para se santificar? Ora não pela bênção, mas sim para se chegar a Deus? Canta não porque gosta de cantar como gostava no mundo, mas sim porque você quer ser cheio da presença? Quer ser aceito? Busca o Espírito Santo não para poder ter os dons, para poder se exibir, mas sim para ser usado por Deus para salvar vidas. Qual o propósito? Porque o propósito de Caim era barganhar com Deus, porque a vida dele não condizia com o que ele estava ofertando. O coração dele estava lá corrompido, e a prova está no texto. A prova está no texto. Caim ficou com raiva, e foi revelado o que estava no coração de Caim. Naquele momento que Deus rejeitou ele, revelou a verdadeira natureza de Caim. Naquele momento ele se mostrou. Já viu aquela pessoa que, outro dia eu vi um vídeo, a menina ia passando e a outra empurrou debaixo do ônibus. Aí depois ela pegou de novo e abraçou. A natureza daquela pessoa é revelada. A câmera estava ali e filmou a natureza dela, ruim. As pessoas parecem que são boas, mas a natureza é ruim. E vai ser revelada com o quê? No dia que ela estiver diante de Deus ofertando as suas vidas. Porque Deus sonda os corações. Sondou o coração de Caim e o de Abel. E aprovou o de Abel porque estava cheio de fé, de confiança em Deus e de amor. Mas o de Caim não. O de Caim, quando Deus reprova ele, ele se revolta, ele se rebela. Ele fica irado, com raiva. Ele fica com ódio dentro do coração. Surge o sentimento perverso dentro dele. Começa a revelar nele a natureza que ele já tinha ali.
ao longo dos dias, foi construindo, porque ambos cresceram na presença de Deus. Deus ajudou Eva a ter Caim. Deus foi quem botou Caim no mundo. Foi Deus que ajudou Eva a criar. Foi Deus que ajudou Adão a ensinar. Tudo que Adão ensinou a Caim, ensinou a Abel. Foram criados, foram nascidos da mesma barriga, criados com a mesma família, no mesmo lar, tendo o mesmo pai, o mesmo Deus, a mesma mãe, estava no mesmo ambiente, diante do mesmo altar, servindo lá a Deus, os dois. Mas ambos tinham coração diferente. Ambos tinham um coração corrompido. E a gente vai entender o texto. As pessoas perguntam, por que Deus não aceitou Caim? É só buscar em Deus a resposta. E sabe como é que busca? Fazendo autoanálise de nós mesmos. Fazendo o autoanálise. Caim e Abel estavam na presença de Deus. Nós também estamos na presença de Deus. Ofertando a Deus igualmente a Caim e Abel. Ofertando a Deus a mesma coisa. Estamos aqui ofertando a Deus. Hoje não é mais um animal que é ofertado no altar. Não é mais um animal sacrificado. Porque Jesus já fez esse sacrifício. Hoje nós ofertamos a Deus sacrifícios de louvor. Será que o nosso louvor a Deus, a nossa adoração, ela é perfeita? É dada a melhor parte? Será que nossa oração, ela é feita com carinho, com amor, com dedicação? Será que a gente dobra o joelho para orar e não fica pensando na hora de terminar a oração para ir embora? Será que a gente dobra, ora um Pai Nosso e sai correndo? Porque a nossa vida está lá fora, é mais importante do que passar um minuto na presença de Deus? Será que o que nós fazemos para Deus é um verdadeiro sacrifício, é uma verdadeira oferta? Será que tem expressão? Será que o que nós fazemos para Deus tem expressão? Será? A oferta revela o que está dentro do nosso coração. A oferta revela o que está dentro de nós, a nossa natureza. A nossa natureza. Tem gente que tem zelo pelas coisas de Deus. Tem gente que tem reverência às coisas de Deus. Tem gente que chega na igreja, ela chega aqui com reverência. Ela chega, ela ora, ela chega, ela busca, ela vem preparada de casa. Ela se arruma cedo, ela toma banho cedo, ela veste a melhor roupa. Ela se preocupa em estar na casa de Deus com carinho, ela não vem emburrada. Ela pensa, olha, eu tenho que ir para a casa do Senhor hoje, porque eu não aguento ficar sem adorar o Senhor. Eu não vou para lá porque eu tenho um problema para resolver. Eu vou para lá porque é o lugar de prestar culto a Deus. Eu vou para diante do altar de Deus, oferecer a Deus a minha melhor oferta. Então ela prepara, ela faz igual a Abel. Ela pega a primícia dela, ela separa, em primazia o seu sentimento, em primazia a sua oração, em primazia a sua roupa, em primazia o seu corpo, os seus pensamentos. E ela vem para a casa de Deus e ela separa as melhores partes. Ela separa as melhores partes para Deus no dia a dia, no seu estar completo, de dia à noite. Ela tira um momento para Deus, separa aquele momento, o melhor momento para Deus. Ela não dá a Deus o pior momento, ela dá o melhor momento. Ela procura arrumar tempo para Deus. Ela não sobrecarrega o dia inteiro dela com as coisas dela e separa o resto para Deus. Pelo contrário, ela separa o primeiro, o melhor. Ela dá o melhor lugar a Deus na vida dela. É isso que ela faz. Foi o que Caim não fez. Pegou alguma coisa e levou para Deus. Alguma coisa. Pode olhar o texto. Alguma coisa. Ele pegou alguma coisa. Não diz nem o que foi. O texto diz. Mas, como eu disse, né? Através de Jesus, né? Através de Jesus, estamos diante do altar do santuário. Hebreus 10 diz que ele rasgou o véu. E ele nos deu acesso ao santuário de Deus. Ele nos deu livre acesso a estar na presença de Deus. Hoje não é mais o sacerdote que oferece sacrifício. Voltou a era da primazia. Porque quando veio a lei, era o sacerdote que oferecia a oferta. Agora não é mais. Voltou o tempo de Adão. Voltou o tempo de Caim e Abel, que a pessoa por si próprio vai diante de Deus e oferece a Deus a sua oferta. Não é o sacerdote que oferece. Ela por si próprio oferece.
Então, nós estamos, através de Jesus, diante do santuário, diante do altar de Deus, oferecendo a Deus nossa oferta de louvor, de adoração. Mas que tipo de oferta nós estamos ofertando? Que tipo de oferta nós estamos dando? Qual a expressão que tem ela? Será que ela é primícia? Será que ela é o melhor cordeiro? Será que ela tem as melhores partes? Será que Deus está se agradando da nossa oferta, do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa oração, da nossa vida? Será que Ele olha lá e diz assim: poxa, a minha filha, o meu filho, poxa, oferece a mim o melhor. Será que Ele está se agradando da vida que nós estamos levando na presença? É isso que nós temos que perguntar. Mas será que estamos dando a Ele a nossa vida por completo? Será que estamos oferecendo a Ele a melhor oferta? Será que nosso coração é um coração que agrada a Deus? Será que nosso louvor, nossa oração, serviço na obra, o nosso jejum tem sido a primícia? Será? Será? Deus nos ensinou a ofertar. Deus nos ensinou a ofertar. E Ele deu Jesus, o primogênito, o cordeiro. Ele pegou o melhor que Ele tinha. Ele pegou Jesus, o Filho amado. Ele pegou o único, seu único filho. Foi a única coisa que Ele tinha de melhor. Ele não pegou um anjo no céu e deu para morrer na cruz. Ele não pegou qualquer coisa e deu para morrer na cruz. Deus nos ensinou a ofertar. Ele deu exemplo. Ele pegou o Cristo, o Filho dele amado, e deu por amor da gente. E deu com zelo, preparou, levou anos preparando Jesus para isso. Anunciou por vários profetas que Ele iria dar o Filho dele. Foi preparando, e quando chegou, Ele fez uma preparação, e Ele preparou o sacrifício perfeito. O cordeiro não tinha defeito, não tinha nada de ruim, foi o melhor, e Ele deu a nós pecadores. Ele foi bom. A Bíblia diz assim: vós que sois maus, saber dar o que é bom a vossos filhos, imagine ao Pai. Deus só dá o melhor, e Ele deu o melhor, ensinou a gente a dar o melhor. Ele deu Jesus. Ele deu Jesus para nos dar. Ele deu Jesus, escolheu Jesus. O único melhor por amor. Nós sabemos ofertar, não fazemos porque não queremos. Nós sabemos dar, porque temos Jesus como exemplo. A primazia de Deus foi dada para a gente. E é uma coisa interessante. Mas para que a gente saiba qual é a oferta que nós temos que dar, qual é a oferta que nós temos que oferecer, precisamos fazer um exame de consciência. Sabe por quê? Porque Deus disse assim para Caim: olha, por que você está com raiva, Caim? Por que você está com raiva? Por que você está zangado? Se tivesse feito o que era certo, você não estaria sorrindo? Você não estaria agora contente? Você não estaria agora satisfeito? Deus falou com Caim: olha, o pecado jaz à porta, cabe a você dominá-lo. Deus disse a Caim: ó, eu estou te dando uma nova chance. Eu estou dizendo para você: volta lá, escolhe o melhor, faz direito e eu vou te aceitar. Vai lá, meu filho, eu estou te dando uma chance de tu fazer diferente, de tu se consertar, de tu poder agora ter, olha, a mesma dádiva do teu irmão. Eu estou te dando a chance da recuperação. Eu estou te dando a chance do conserto. Mas ele não quis ouvir. Ele não quis ouvir. Preferiu olhar para o irmão e achar que o irmão dele era um empecilho. Muita gente faz isso. Vem buscar a Deus, faz de qualquer jeito. Deus não aceita nem ele, nem sua oferta. E ele acaba olhando para o irmão e ficando com raiva do irmão, ao invés de se consertar. Porque o tempo vai passar como passou para os dois. E a oportunidade vai passar. E as oportunidades de conhecer a Deus, de ter um encontro com Deus, depende do que nós ofertamos a Ele. Se você se oferta por completo, Deus se oferta a você por completo. Se você vai em direção a Deus por completo, também Deus vem em direção a você por completo. Se você aceita Jesus por completo, Deus também te aceita por completo. Se você ama a Deus por completo, Deus também te ama por completo. Se você honra a Deus no altar por completo, Deus também te honra na tua vida por completo. É a entrega do nosso coração, é as nossas atitudes com Deus quem revela
olha, o que está dentro da gente. Porque Deus sonda os nossos corações. Deus sonda os nossos corações. Deus sonda os nossos corações. Sonda. E vai ser sempre assim. Rapaz. O exame de consciência às vezes é difícil. É bem difícil. 1 Coríntios capítulo 11, verso 28 diz: examine-se o homem a si mesmo. E depois ele diz: e coma do pão e tome do quê? Do cálice. Não é isso? E coma do pão e tome do cálice. Ou seja, sente à mesa com Jesus. Examine-se o homem a si mesmo. Mas antes disso diz, olha, que algumas pessoas tomam indignamente e está trazendo condenação para si mesmo. Caim foi ofertar a Deus uma oferta indigna e ele recebeu a condenação. Quando nós ofertamos a Deus a oferta digna, Deus se alegra da gente. Qual é a oferta que Deus quer da gente? Qual é a oferta que Deus está esperando da gente? A entrega total. Aceita aqui. Paulo chega e diz, 1 Coríntios capítulo 11, verso 25, Paulo fala: e eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, na noite que foi traído, reparti o pão e disse: esse é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Ou seja, Deus deu uma oferta, deu Jesus por completo, para nos dar o direito de participar do corpo dele, para nos dar o direito de ser aprovados por Deus como Abel foi, para nos dar o direito de ser pessoas que Deus se agrada, para nos dar o direito de Deus olhar para a gente e dizer: esse é o meu filho amado, a quem eu tanto tenho prazer. Mas para isso precisamos ofertar a Deus o nosso coração por completo, totalmente sem defeito, com as melhores partes, a primazia da nossa vida. Será que Deus está em primeiro lugar na nossa vida? Porque Deus, Ele pegou, nos amou primeiro, Ele deu a primícia. Será que nós podemos também ofertar a Deus a nossa vida nessa noite? Porque se a gente não ofertar a nossa vida a Deus, a gente não pode participar da mesa. Se a gente não se entregar a Deus por completo, a gente não é digno de estar à mesa com Deus. Porque ele falou para Caim: se tu procederes bem, tu não serás aceito. Ou seja, quem anda com a vida certa com Deus, tem parte com Ele, senta à mesa com Ele, ceia com Ele, tem moral com Ele, está na presença dEle, vive contente com Ele. Porque Caim saiu com raiva, porque foi rejeitado. Olha, nós vamos participar da ceia hoje, e eu pedi a Deus hoje direção para pregar essa mensagem. Por quê, pastor? Essa mensagem, porque é em vão a gente está ofertando a Deus uma vida vazia. É em vão a gente está ofertando a Deus coisas que Deus não se agrada. É em vão a gente está ofertando a Deus, olha, dízimo no altar e o coração está podre. É em vão a gente está ofertando a Deus a oferta no altar e o coração está podre. É em vão cantar no louvor e o coração está sujo. É em vão fazer as coisas na obra de Deus e estar de qualquer jeito. É em vão a gente se lançar e dizer: ah, eu sou obreiro, eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou apóstolo, eu sou isso. E a vida da gente, olha, não tem expressão, porque a oferta revela o que está no nosso coração. A oferta revela o nosso relacionamento com Deus. Ela expressa o que está no coração. Ela expressa. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos receber a palavra de Deus dizendo: olha, você está rejeitado. Ontem eu estava com o pastor Cosme, e um pastor falou algo na mesa. Minha mulher estava na hora de presente e ouviu. Ele falou: um dia nós vamos, todos os pastores do mundo vão sentar diante de Deus para prestar conta. Sabe o que eu tremi na hora? Eu falei: meu Deus, não deixe eu errar. Eu fiquei aqui dentro do meu coração assim, conversando com ele, mas dentro do meu coração pensando. Eu fui lá longe, eu fui lá na reunião, me imaginei sentado lá, e Deus olhando com um olhão assim para mim: Cristiano, você não fez nada. Eu me senti pequeno. Gente, olha a dimensão do que foi Caim e Abel.
Olha a dimensão do que foi que aconteceu naquele dia. A gente banaliza e a gente se pergunta: por que Deus não rejeitou Caim? Por que Deus rejeitou Caim? É só olhar, o coração de Caim estava lá, o pecado já estava na porta dele, no coração dele já estava morto. Ele estava na presença de Deus, mas o coração dele estava longe.